a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, estamos na casa de Deus para o nosso segundo culto do domingo. Domingo especial, como sempre. Nossa escola dominical cedinho, às 8 da manhã. E hoje tivemos um culto muito abençoado pela manhã. Esta casa completamente lotada de irmãos e irmãs adorando o Senhor. E aqui estamos nós para o nosso segundo culto. Os irmãos já chegando e vamos nesse momento iniciar. Convido todos para que fiquemos de pé, meus irmãos. Vamos tomar a palavra do Senhor nesta hora. Vamos abrir a Bíblia Sagrada para a leitura devocional, meus irmãos. E peço que todos abramos nossas Bíblias no livro de Gênesis. Vamos ler livro de Gênesis, capítulo 49, a partir do versículo 22. Vamos ler do versículo 22 ao versículo 28. Gênesis capítulo 49, dos versículos 22 ao versículo 28, eu tenho comigo a nova Almeida atualizada, é a versão que lerei aqui do púlpito, mas os irmãos leem nas suas Bíblias. Aqueles que não tiverem Bíblia podem acompanhar na legenda no nosso telão. Nesse momento eu quero também cumprimentar os meus irmãos que estão sintonizados na Templo Central FM. Nosso culto está entrando no ar nesse momento. Que Deus abençoe vocês. Vocês estão ouvindo na rádio um culto da sede da Assembleia de Deus Templo Central em Fortaleza. Estamos também no canal do YouTube. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos. Os irmãos encontraram? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis 49, do versículo 22 ao versículo 28, a palavra de Deus diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênção das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. Versículo 28. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou, segundo a bênção que lhe cabia. A igreja pode dizer amém? Amém. Glória a Deus por esta palavra, meus irmãos. Nós vamos orar, mas antes de orar eu quero justificar a ausência do nosso pastor, o pastor da igreja, pastor Antônio José. Teve uma indisposiçãozinha esse final de semana e, em razão disso, ele não pôde estar conosco no culto pela manhã e decidiu também, agora à noite, continuar no repouso em casa. Oremos por ele. E ele encaminhou uma palavra de felicitação, de parabéns a todos os papais da igreja. E ele pediu para que transmitisse uma palavra e faço isso agora. Hoje, segundo domingo de agosto, é o dia dos pais, meus irmãos. Vejo muitos papais aqui. Na entrada da igreja ali tem uma ornamentação que você pode passar, fazer o registro juntamente com seus filhos, seus netos. E nós queremos, juntamente com vocês, com a família de vocês, bendizer a Deus pela vida de cada um dos nossos papais. Pais que estão aqui no culto presencial, os pais que estão acompanhando o nosso culto pelo canal, pelo rádio, aqueles que são pais de crianças, pais de adolescentes, pais de jovens, pais de adultos, já avós, bisavós, estão aqui hoje. Que Deus abençoe vocês
vida longa com muita saúde para vocês, meus irmãos, juntamente com suas famílias, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora por todos os meus irmãos, pelos nossos pais. Logo mais no culto, no decorrer da programação, teremos aqui uma linda homenagem das crianças para os nossos papais. Então, estejam aí preparados. Vamos receber uns mimozinhos hoje, meus irmãos, os pais da igreja, viu? Vai ser bênção para nós, em nome de Jesus. Quantos irmãos querem oração? Glória a Deus. Oremos agora em nome de Jesus. Bendito Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa, noite de domingo. A Tua igreja reunida, Senhor, com muita alegria. Fazemos isso, Senhor, com gratidão, porque é uma oportunidade que o Senhor nos dá de vir à Tua casa, começar a semana Te adorando, desfrutando da comunhão que temos com nossos irmãos, ouvindo a Tua palavra, elevando a Ti nossas orações, Senhor, nossos pedidos, nossas necessidades. Eu Te agradeço pelo Teu povo que está aqui já no templo, aqueles que ainda estão chegando, que o Senhor os traga com paz, segurança, e tenhamos um culto marcado pela Tua presença, Pai, pela unção do Teu Espírito Santo, nos louvores, na pregação da Tua palavra. Eu oro pela Tua igreja, todos os meus irmãos que estão agora nessa grande cidade, nossas dezenas, centenas de igrejas, Senhor, que hoje, nesse momento, já estão cultuando o Teu nome. Abençoe o Teu povo, abençoe nossos irmãos que já estão sintonizados na Templo Central FM, no canal da nossa igreja, aonde quer que esteja, Deus, Teu povo, que eles sejam abençoados pela Tua graça, pela Tua presença. Peço essas coisas e Te agradeço. No nome santo de Jesus, a igreja diga amém. Podeis sentar, meus irmãos, e vamos juntos adorar o Senhor com muita alegria. Nós cumprimentamos a igreja na paz do Senhor. Amém. Parabéns aos pais da igreja, os pais aqui da música. Aqui na música a gente sempre comenta que quem faz música na igreja, a família toda é envolvida pelos ensaios, pelos horários. Eu parabenizo e peço a Deus que Deus dê graça a todos os papais, você que está sentado, os que estão nos assistindo. Eu vou cantar o hino de número 87, viu, pastor Zé? Que eu recebi uma mensagem no Instagram essa semana de uma pessoa do Maranhão. Só olha, eu estou ligado sempre no culto do Templo Central. E eu queria que você, quando você estiver cantando lá, não sabia quando era, você cante o Mais Perto Quero Estar. Aí eu, meu Deus do céu, como é que pode? No Instagram, no Maranhão, no direct, a pessoa descobre que você canta na igreja e faz um pedido de uma música. Aí não tem como não atender, né, pastor? Então nós vamos cantar, nossa irmã aí que está nos assistindo, com certeza. Vamos cantar o hino de número 187, Mais Perto Quero Estar, meu Deus de Ti. Cante. Mais perto quero estar, Meu Deus de Ti, ainda que seja dor, que me una a Ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de Ti. Cante. Mesmo na solidão, paz e descanso, paz e descanso a mim, teus braços dão nas trevas, eu vou sonhar, nas trevas vou sonhar.
nosso melhor amigo. Minha alma A Ti, Senhor. a Ti, Meu amado Senhor. quem bebeu alcançará. Padrão de amor, Eu sempre hei de rogar. eu sempre te rogar, mais perto quero estar, mais perto quero Sempre, Senhor, meu Deus, de Ti. A igreja canta com força, diga. E quando me vier chamar, nos céus com serafins, nos céus com serafins. é a nossa esperança, está com Ele na glória, diga. Então me alegrarei perto de Ti, meu Rei, perto de Ti, Meu Deus, de Ti. meu Deus, de Ti. Canta o irmão aí, Felipe. Então eu me alegrarei, então me alegrarei perto de Ti, Perto de Ti, Senhor. perto de Ti, meu Deus, de Ti. Aleluia. Você imagina o que você acabou de cantar agora? É algo tão especial que às vezes a gente não tem muita noção. Perto de Ti, meu Deus, então me alegrarei. Vamos ficar de pé e cantar a bondade de Deus? Fique de pé em nome de Jesus, se você puder, por favor. És fiel em todo o tempo, Senhor. Tu és tão bom, Jesus. Tua bondade nos enche, nos inunda, Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Oh Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Te amo, Deus. Canta, igreja. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Diga que Ele é fiel, meu irmão. Ele é fiel. Diga, cante. És fiel em todo tempo, em todo tempo.
luz e voz que me guia. que me guie meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Tu és meu Pai, Senhor. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. Tua fidelidade, Senhor, não tem fim, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, Senhor. com todo fôlego que tenho. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia! Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti, Senhor. Tua bondade me seguirá, Me seguirá, Senhor. Você pode dizer: és fiel, Senhor. Diga: és obrigado, Jesus. em todo tempo tu és tão, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor. O rio de Deus corre nesse lugar todas as vezes que nós estamos aqui. As quatro paredes de concreto são algo que é para nos abrigar. É só um prédio, mas quando nós estamos aqui, a graça de Deus nos inunda. Quando nós estamos aqui, o rio de Deus corre neste lugar. Cadeias são quebradas, doenças são extirpadas, alegria volta porque são tristes. Quando nós estamos aqui glorificando, as águas de Deus correm neste lugar e elas podem transformar, podem fazer coisas especiais. Então você vai dizer: Existe um rio, Senhor, que flui, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono. Por onde ele passar, declara, meu irmão. Por onde o rio passar, diga com fé, diga: tudo vai transformar. esse rio leva a glória de Deus, Pois leva a vida do próprio Deus. declare: Este rio está neste santo lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. sacia, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior, Senhor. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Declara, igreja. Tu és a fonte, Senhor. Vem, Senhor, com a tua água que sacia toda a sede. Vem, Senhor. Nós precisamos, nós esperamos, ansiamos tanto por ti, Senhor. Existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor.
presença, Senhor, neste lugar, Senhor. Por onde eu ir, oh Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença neste lugar, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado, meu irmão. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Obrigado, Senhor. Ir das águas. Eu quero beber, Senhor. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Santo, Sacre, Santa Labalá. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Glória a Deus, com muita alegria queremos cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós queremos reconhecer se nessa noite tem alguém que nos dá a alegria de nos visitar nesse culto de celebração à noite. Se você nos visita, por gentileza, levante uma de suas mãos. Temos algumas mãos levantadas, muitas mãos levantadas aqui do nosso lado direito. Que Deus abençoe a vida de vocês. Uma alegria recebê-los nessa noite. Se é verdade, a Igreja do Senhor Jesus, diga com bastante alegria, amém. Meus queridos irmãos, nós queremos fazer menção também à nossa programação semanal. Nós estamos apenas iniciando a semana e que privilégio iniciarmos na casa do Senhor. Mas amanhã, segunda-feira, nós teremos consagração às 8 da manhã e às 17 horas nós teremos a nossa sala virtual de oração. Então, se você puder, nós disponibilizamos os links em grupos de WhatsApp também, nos nossos meios de comunicação, e você pode estar acessando e participando da nossa sala virtual de oração. Terça-feira, nós teremos o nosso culto de Santa Ceia. Lembrando aos irmãos que, geralmente, a nossa ceia tradicional, ela acontece na primeira terça-feira de cada mês, mas por conta das festividades que ocorreram semana passada, dos 30 anos do nosso Estadec, nós iremos celebrar a ceia do Senhor na próxima terça-feira. Quinta-feira, o nosso círculo de oração às 14 horas. E no domingo, a nossa programação já conhecida, começando cedo, às 8 da manhã, nossa escola bíblica dominical, e os cultos de celebração às 10 da manhã e também às 18. E lembrando que no próximo domingo nós estaremos cercando a mesa do Senhor tanto no culto da manhã como também no culto de celebração à noite. Quero, por fim, fazer menção, meus irmãos, do Nordeste para Cristo. Nós já estamos acostumados com o Nordeste para Cristo. Todos os anos essa igreja está envolvida. Cada ano que passa, a participação dos nossos irmãos se torna cada vez mais relevante. Serão 31 dias de oração, começando agora dia 13 de agosto e terminando no dia 13 de setembro, em uma grande mobilização, onde sairemos às ruas, celebraremos cruzadas, cultos campais, e o nome do Senhor será glorificado através dessa grande mobilização que nós estaremos realizando no dia 13 de setembro. Eu peço que você se envolva em oração. Nós estamos disponibilizando um cartão de intercessão que você pode estar solicitando a alguns dos nossos diáconos. Você vai colocar o nome de uma pessoa que ainda não se rendeu a Cristo. Você vai estar orando durante 31 dias por essa pessoa. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ainda continua poderoso para sondar os corações, convencer
o homem do pecado, da justiça e do juízo, e nós vamos fazer isso enquanto igreja do Senhor Jesus, enquanto discípulos do Senhor, crendo que o Senhor irá salvar os nossos amigos e os nossos familiares. Se você também crê que o Senhor é poderoso para fazer isso, diga amém. Nós queremos convidar agora o nosso irmão Lucas, que estará falando, como fez no culto da manhã, um pouco sobre a missão central. Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, meus queridos, boa noite. Tudo bom com vocês? Então, gente, quem aqui já ouviu falar do Missão Central? Nossa, poucas pessoas, né? Gente, o Missão Central é um dos núcleos de atuação do Ponto Central. Nós temos vários trabalhos dentro do projeto da igreja. E o Missão Central é o braço evangelístico. É o braço que tem atuado em favor das pessoas que moram aqui no entorno, anunciando o Evangelho, amando essas pessoas. Nós acreditamos que o Evangelho deve ser pregado na sua integralidade. O Evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. E temos nos encontrado todas as segundas-feiras à noite aqui no Estadec. Nós nos reunimos a partir das 19 horas, oramos e saímos rumo às casas das pessoas. E nesses encontros tem acontecido coisas maravilhosas. Pessoas têm reconhecido a mensagem de Jesus, têm ouvido o Evangelho. Temos buscado trazer alguns tipos de assistência naquilo que lhes faltam. Pode parecer absurdo para alguns de vocês que não moram aqui no centro, porque as pessoas têm a impressão de que no centro só tem prédios comerciais. Mas nós temos muitas pessoas que são residentes aqui. Aqui no entorno desse quarteirão aqui moram muitas famílias, muitas pessoas. Tem muitos kitnets aqui que, por serem apenas vilas, por fora parece que não mora quase ninguém ali. Mas quando a gente vai adentrando, muitas famílias moram nesses espaços. E cada uma dessas pessoas tem sido muito receptiva ao Evangelho. Essas pessoas têm ouvido e muitas das vezes, quando nos veem, elas nos chamam para que a gente possa ir lá fazer uma visita no seu lar. E aí, nesse momento, a gente manifesta o amor do Senhor. Vocês estão vendo algumas imagens no telão, né? Essa família, ali é a Andréia e ali de cima é a Juliana. A Juliana aceitou Jesus aqui no culto da nossa igreja, numa terça-feira. A Andréia ainda não. Deus está trabalhando e cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo, não é verdade? A forma como cada indivíduo responde ao Evangelho, a gente não tem como determinar, não é verdade? E eu gostaria de deixar uma história bem breve da Sandra, que é uma moradora aqui da Liberato Barroso, que nós a conhecemos, e no primeiro encontro, normalmente eu faço uma pergunta para a pessoa. Qual a sua maior necessidade hoje? O que você gostaria para hoje? O que você está precisando hoje mesmo? É uma coisa urgente. E ela respondeu algo que muito me impactou, que ela disse: eu gostaria de amizade, eu gostaria de amigos. E eu fiquei pensando, normalmente as pessoas têm a tendência a responder algo material, alguma coisa mais tangível, né? E ela respondeu que queria amigos. E quando ela me disse isso, eu disse: olha, nossa igreja é aqui do lado, seremos seus amigos. Nós vamos ficar fazendo essas visitas aqui na sua casa, sempre antes dos cultos, né, que a gente estiver vindo. Vamos passar aqui, perguntar como é que você está, trazer uma mensagem para você, nos relacionarmos com você. Cada indivíduo tem uma necessidade extrema, né? E para nós, algumas coisas podem ser muito simples, mas para outras pessoas pode ser algo muito importante, não é verdade? Então, nós estamos precisando de voluntários. Não sei se você já se voluntariou em algum tipo de projeto. Se tiver curiosidade, não sabe como funciona, eu estaria aqui do lado com o estande do Ponto Central e eu posso passar algumas informações a mais de como funciona a dinâmica dos encontros, até contar outras histórias que nem são permitidas para a gente estar revelando aqui, porque o YouTube talvez barraria. Você que está pela rádio e gostaria de mais informações, o Instagram do nosso projeto é @projeto.central. Então, lá tem um formulário para você preencher e se inscrever como voluntário. E aqueles que estão presentes aqui e gostariam de conhecer um pouco mais, nós estaremos ali ao lado,
respondendo todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Jesus, a paz do Senhor para todos, amém? Nós vamos convidar os obreiros para nós logo mais recolhermos nossas ofertas e dízimos, mas antes nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos um vídeo, onde nós vamos ver como é que está a construção do nosso templo, um vídeo atualizando esse estágio da construção. Vocês prestem atenção no que está acontecendo. Glória a Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, meus amados. Grandes coisas têm sido feitas nesse lugar. Há algum tempo atrás nós estivemos ali na construção com o pastor Kelso. Ele ia fazer uma inspeção lá. Eu digo, Kelso, eu quero ir também. A gente se prepara tudo, tem que botar bota, capacete, colete, todo o sistema de segurança. E nós vimos o que Deus está fazendo ali. Realmente fomos impactados por tudo aquilo. Imaginei assim, como seria isso aqui daqui a uns dias, quando esse templo aqui estiver todo pronto, todo cheio, celebrando ao Senhor, a coisa maravilhosa. Então, os irmãos, fique certo que cada centavo, cada real que você tem contribuído para esta obra tem sido bem aplicado, bem usado, e certamente vai ser uma bênção para todos nós que estamos aqui no Templo Central. Amém? E nós vamos agora, com muita alegria, contribuir com dízimos e ofertas que trouxemos para o sustento da obra do Senhor e também contribuir com a oferta do Templo Central, aqueles que estão contribuindo. Então, curve as suas cabeças e oremos ao Senhor. Soberano Senhor, eterno Deus, Pai querido e justo, te louvamos, meu Senhor, te agradecemos por tudo que tu tem feito, por cada um de nós, Senhor. Tu tem abençoado nossas famílias, tu tens, Senhor, garantido o sustento, tu tens, Senhor, aberto portas para aqueles que passam por necessidades. Tu é um Deus que supre as nossas necessidades. Pai querido e amado, derrama da tua graça sobre o teu povo, dando bênçãos e mais bênçãos para que eles possam com muita alegria contribuir para a tua obra, para que esta obra cresça, para que esta obra prossiga, para que mais vidas sejam alcançadas, para que os trabalhos sociais aqui em torno da igreja sejam realizados. Pai querido e justo, que tudo, Senhor, concorra para o bem da tua obra. Pai querido e amado, pedimos também por aqueles que estão pedidos momentaneamente de contribuir, estão desempregados, subempregados, que estão passando por necessidades, Pai, que tu possa entrar com providência. Tu és um Deus supridor, tu é aquele que pode todas as coisas e tu pode abençoar o teu povo, abrindo porta de emprego e de facilidade. Pai querido e amado, te pedimos também por aqueles que à distância também contribuem com a tua obra, que tu possa alcançar cada um nesse momento com a tua bênção. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
O reino chegou e está entre nós. Paz, alegria e justiça. Reino de Deus, reino dos céus, onde o amor é para sempre. Reino que liberta os corações e da vida eterna as nações. O reino é dele, a paz é ele, é Jesus Cristo Salvador. O Rei eterno, inabalável, outro nome igual não há. Jesus. O reino chegou, está entre nós. Paz, alegria e justiça. Reino de Deus, reino dos céus, onde o amor é para sempre. Reino que liberta os corações e da vida eterna as nações. O reino é dele, a paz é ele, É Jesus Cristo. és o Salvador, Senhor, o Salvador. O Rei eterno, inabalável, Outro nome igual não há. reino que liberta os corações e da vida eterna as nações. Reino que liberta os corações e da vida eterna as nações. Reino que vai libertar, ele transforma os corações e da vida eterna as nações. Reino que liberta, Senhor, Dos corações e da vida eterna as nações. O reino é dele, a paz é fez a parte de tudo, Senhor, é Jesus Cristo Salvador. O Rei eterno, inabalável, outro nome igual não há. Jesus. Tudo a ti, Senhor, toda honra e glória. Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados irmãos, chegamos ao momento da ministração da palavra de Deus. E eu peço que novamente, meus irmãos, abram suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 49. Eu li, meus irmãos, a leitura oficial do versículo 22 ao versículo 28. Mas eu queria ler apenas o versículo 28. É o texto-chave
desta mensagem. Hoje, segundo domingo de agosto, dia dos pais. E eu pedi ao Senhor uma palavra que fosse concernente a esse dia, esta comemoração. E quero ler esse texto com os irmãos nesta hora, para falar sobre paternidade redimida. E vamos juntos ler. Gênesis capítulo 49, versículo 28. A palavra de Deus diz assim, meus irmãos. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Se a gente lesse, seria o ideal, ler todo o capítulo 49, mas é muito extenso, fala justamente das bênçãos proféticas do patriarca Jacó para todos os seus filhos, as 12 tribos de Israel. Meus irmãos, antes de entrarmos na história de Jacó, eu preciso dizer algo que vale para todos nós que estamos aqui hoje. Pais, filhos, homens, mulheres, jovens, anciãos, todos nós carregamos marcas da paternidade. Alguns carregam marcas boas da paternidade. Lembranças de abraços sinceros, conversas que marcaram, exemplos de integridade, provisão, cuidado. Estas marcas, para muitos de nós, se tornaram um alicerce seguro para a nossa vida e para a nossa jornada. Outros que estão aqui carregam marcas dolorosas. Ausência, palavras duras, falta de afeto, decisões injustas. São feridas que deixam marcas, meus irmãos, deixam eco na gente, muitas vezes. Ainda influenciam como nós vivemos, como nos relacionamos com o mundo à nossa volta. E há aqueles que têm um misto de tudo isso. Boas memórias que se misturam a momentos de falhas. Falhas porque, afinal de contas, nós somos pais, e somos pais humanos, seres humanos. Seja qual for a nossa história, meus irmãos, todos nós fomos impactados pela figura paterna. Essas marcas, elas moldam como nós vemos a nós mesmos, como nós tratamos as outras pessoas, e muitas vezes até como nós nos relacionamos com Deus. É exatamente por isso que a vida de Jacó, e eu já preguei tantas vezes sobre Jacó nesse púlpito aqui, e o nosso pastor também. Mas é exatamente por isso que a vida de Jacó é tão relevante para todos nós. Ele foi profundamente moldado pela paternidade que ele recebeu. E quando a gente lê a história de Jacó, a gente percebe que ao se tornar pai, ele carregou e transmitiu muitas dessas marcas. Marcas boas e marcas ruins também. Mas acima de tudo, a gente lê a história de Jacó e percebe como Deus entrou na história de Jacó para transformá-la. Como Deus redimiu a história de Jacó e como Deus redimiu a paternidade de Jacó. Quando a gente lê Gênesis 49, esse é um texto que vale muito ser lido. Eu já li tantas vezes esse texto e esse ano relendo a Bíblia novamente toda. E quando passo sempre nessa passagem de Gênesis, meu coração fica marcado, porque é muito impactante esse momento em que Jacó está já à beira da morte, reúne os seus filhos à sua volta na cama, estende as mãos sobre cada um deles e os abençoa individualmente, a todos eles, indistintamente. Nós temos essas bênçãos, meus irmãos, e elas não são apenas conselhos, embora Jacó profeticamente falou muito do futuro para cada um dos seus filhos e das suas famílias. Mas, na verdade, a gente tem no capítulo 49 bênçãos proféticas, memórias de vida, testemunhos de fé de um homem
que trilhou uma grande jornada e foi moldado e forjado pelo Senhor, seu Deus, durante os seus caminhos. O que nós ouvimos aqui, lemos nesse texto do capítulo 49, não é apenas uma voz de um ancião, mas é o resultado de uma vida marcada por conflitos familiares, conflitos muito pesados, dores profundas, mas também pela graça de Deus que sustentou este homem até o fim. A vida de Jacó nos mostra, meus irmãos, que a queda afetou a família por inteiro, mas também a graça de Deus pode redimir e moldar um pai imperfeito. E eu queria pregar sobre isso aqui esta noite. E eu queria olhar a história de Jacó com vocês, para a gente ser interpelado por essa história e aprender com ela, mas sobretudo perceber como a ação graciosa e redentora de Deus pode nos tocar de maneira indistinta, independente de como nos relacionamos com o tema da paternidade. E quando eu olho a história de Jacó, a primeira coisa que salta aos meus olhos são as marcas do passado. As marcas do passado que Jacó levou para a sua paternidade. A gente percebe isso claramente. Quando você começa a ler a partir de Gênesis 12, a saga de Abraão, a promessa que ele recebe de ser pai de um descendente abençoado e abençoador. E depois vem a saga do seu filho Isaque. Depois vem o Jacó. A gente percebe claramente certos padrões sendo transmitidos geracionalmente. E a gente se pergunta por que homens tão marcados de profunda piedade e intimidade com Deus, muitas vezes foram capturados por falhas morais tão gritantes, a ponto de uma geração posterior, embora tendo sofrido terrivelmente em função daquilo que os seus pais trouxeram, não foi capaz de interceptar esse ciclo e simplesmente continuou e levou adiante, causando mais dor e sofrimento às gerações futuras da sua casa. E a resposta para isso está na queda, meus irmãos. Nós precisamos voltar sempre para Gênesis. E Gênesis 3, os irmãos sabem que durante muitos cultos aqui, desde o ano passado, nós temos pregado sobre o Evangelho, e eu especialmente tenho pregado muito sobre o Evangelho no Antigo Testamento, de como as histórias do Antigo Testamento podem ser lidas por essas lentes do Evangelho. E se a gente quiser fazer isso, a gente precisa sempre voltar a essa história da queda, porque a queda afetou profundamente a vida familiar. Em vez de unidade e amor, a queda, meus irmãos, provocou e trouxe à humanidade e às famílias invejas, disputas, mentiras, violências. A família criada para ser um espaço de comunhão, imagem de Deus, foi distorcida pelo pecado. De modo que quando a gente lê a história de Jacó, nós estamos enxergando essa distorção. Nasceu num lar de favoritismos, cresceu em rivalidades com o irmão, aprendeu cedo a vencer pelo engano. E aí a gente tem essas marcas herdadas lá na história de Jacó, no modo que ele começa a se relacionar com o mundo desde muito cedo. Primeiro, essas rivalidades aprendidas em casa. Lá na história de Abraão, a gente percebe isso, marcando a história dos dois filhos de Abraão, Isaque e Esaú. Aliás, Isaque e Ismael, as lutas entre eles, a rivalidade que fez Sara expulsar sua criada, que era mãe do Ismael, da sua própria casa. E a gente conhece todos os dramas que envolvem essa história, e nós lemos isso. E aí chega Isaque, quando constrói sua família, ele começa agora a perceber esse mesmo ambiente de rivalidade. Rivalidade que está posta nessa relação de favorecimento. Isaque favorece de um lado Esaú, Rebeca favorece Jacó, e a gente percebe as tramas se costurando em conluios, traições, mentiras. Uma esposa armando contra o próprio esposo, fazendo o filho se voltar contra o próprio pai, mentindo para ele, fingindo ser o outro irmão, para tomar uma bênção que seria do outro irmão. Gente, isso foi uma confusão grande. E a gente percebe esses mesmos padrões, essas mesmas práticas na família interior. Mas há também a marca herdada desses padrões de manipulação para alcançar objetivos, de como por muitas vezes
A mentira, gente, ela permeou ali como uma alternativa para você lidar com situações de embaraço. E a gente percebe, por exemplo, como Jacó faz, diante do seu pai, senil, velhinho, cansado, a vista fraca, vestido com a roupa do seu irmão Esaú. E aí o Isaac pergunta em alto bom som: é o meu filho Esaú? O Jacó, vestido com a roupa do Esaú, diz: sou eu, meu pai, eu sou o teu filho Esaú. E aí o Isaac não enxerga direito, mas ouve bem, disse: é estranho, porque eu estou aqui pegando aqui essas peles, parece do meu filho Esaú, mas a voz é do Jacó. E aí Isaac: como é que pode? Eu lhe pedi um guisado para lhe abençoar, mas esse negócio demora, você tem que ir no campo, você tem que caçar, depois de caçar tem que trazer essa caça, matar, preparar. Como é que tudo isso foi tão rápido? Aí o Jacó: papai, foi o teu Deus que mandou uma caça ao meu encontro. Gente, era um cabrito, que a mãe dele foi lá no curral, matou e preparou para ele levar para o pai. A história está lá. Nós conhecemos a história. E aí Jacó cresce, Jacó casa, Jacó tem filhos. E aí a gente vê esses padrões, essas marcas agora aparecendo nos favoritismos. O Abraão que favorece um filho, a Sara favorece outro. O Isaac que favorece um filho, a Rebeca que favorece outro. Chega o Jacó diante dos 12 filhos, olha para um filho da sua esposa amada e simplesmente favorece esse menino muito mais do que os outros. Como se não bastasse, manda fazer uma túnica colorida, linda, e dá para esse menino. Você imagina o destaque que os Zezinho tem dentro de casa? O filho querido do papai. Todos os outros 11 sabem disso. Isso é motivo de fofoca no almoço, na janta, no café da manhã. É assim, é estampado que José é o filhinho do papai. Jacó, inclusive, usa José para vigiar os irmãos, para trazer dos irmãos os malfeitos. E ele meio que alimenta aquela trama, de modo que você fica olhando e dizendo: mas como é que pode? Como é que pode? Jacó sofreu o problema do favoritismo, porque trouxe grandes problemas e dores para a sua própria vida, porque no auge dessa situação na sua casa, ele precisou sair da sua casa calada da noite, fugindo, porque o seu irmão agora ameaça matá-lo. Sofreu os piores infortúnios em casas de parentes estranhos, longe da sua família. Foi para longe da sua mãe amada, que o criou, que o protegeu. E ao virar as costas para essa mãe, ele nunca mais a viu de novo, porque quando ele voltou, interessante, que a história dá sinais de um Isaac já cansado, bem velhinho, debilitado, e de uma Rebeca, uma mulher aparentemente ainda saudável, parece que muito mais, em condições de viver muito mais anos do que o seu marido Isaac. Mas a ironia é incrível, porque quando Jacó parte nas suas peregrinações, que ele volta, ele encontra ainda o Isaac vivo, mas Rebeca já havia morrido. Meus irmãos, é a história que muitos nós carregamos, os padrões que nós repetimos, os modelos que muitas vezes nos causaram dores, sofrimentos, traumas, feridas, e sem perceber estamos repetindo na relação com os nossos filhos. Muitas vezes, como filhos, estamos sofrendo isso nas nossas próprias histórias, vendo práticas e hábitos que deveriam ter sido deixados no passado, porque aqueles que tratam de levar adiante, muitas vezes sofreram as consequências disso, e por muitas vezes, colocando um pouco de consciência nisso, disseram: quando eu tiver a minha família, eu não farei isso. Quem nunca se viu imaginando a sua própria casa e dizendo: Deus, no dia que o Senhor me der a chance de ter a minha casa, lá não vai ser assim. Lá não vai ser assim a relação minha com a minha esposa. Lá não vai ser assim o modo que eu vou tratar os meus filhos. Aí o tempo passou, você casou, teve os filhos, e quando você menos percebe, está fazendo igualzinho. É a história do Jacó.
E aí, meus irmãos, a gente precisa pensar sobre isso. Porque todo pai carrega padrões herdados. Alguns são bons, outros são marcados pelo pecado. E sem Cristo, a vida sem Cristo, nós estamos sentenciados a repetir os erros de gerações passadas. Porque o pecado, ele não só nos separa de Deus, mas distorce a forma como amamos, como nós criamos os nossos filhos. Isso está em Efésios 2 e 3, claramente, que o pecado é uma marca, meus irmãos, que perverte a alma, corrompe nossas emoções, corrompe os nossos sentimentos. O melhor dos homens, a melhor das mulheres, marcada pela queda e pelo pecado, não ama como deveria amar por causa do pecado. E reconhecer isso é vital, meus irmãos, porque não se trata apenas de um problema de temperamento, como a gente gosta de dizer, é o meu temperamento, é o meu jeito de ser. Não é só isso não, é porque você é pecador, é fruto da queda, que agora está exercendo efeito negativo sobre nós. É por isso que nós precisamos da ação redentora de Deus sobre nós, para nos redimir, para redimir nossa história, para redimir nossa paternidade, para redimir, meus irmãos, nossas memórias, nossas lembranças, ressignificá-las. Deus pode fazer isso com cada um que está aqui nesse culto, nesta noite do Dia dos Pais. Mas quando a gente olha a história de Jacó, a gente vê também o processo de transformação na vida dele. E a gente percebe como Deus não abandona os seus filhos, meus irmãos, à escravidão do pecado que herdamos. E eu, quando falo de pecado herdado, eu não estou falando da famigerada, conhecida maldição hereditária. Essa igreja não acredita nessa ideia de maldição hereditária. O que nós acreditamos é que certos padrões pecaminosos, eles são ensinados. Eles são transmitidos na força espiritual do hábito. O filho ouve e vê tanto que ele inconscientemente repete depois. Porque diferente do que a gente pensa, nós deixamos mais nos nossos filhos de nós do que nós imaginamos. E muitas vezes deixamos até mais do que nós falamos, porque muitas vezes a gente ensina com palavras, mas por fazer diferente do que ensinamos, incrivelmente os filhos levam muito mais do jeito que a gente faz as coisas do que o que a gente fala. Se a gente é guiado por aquela ideia de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, provavelmente o resultado disso são filhos levando o que a gente faz e não o que a gente diz. Porque eles capturam a gente quase como que uma esponja, absorvendo a gente, o nosso jeito, nossas manias, nossos vícios, nossas estranhezas, eles absorvem. De repente você está vendo eles fazendo do mesmo jeito, embora que eles às vezes olhem conscientemente para isso e digam, isso é errado, eu não gosto disso no papai, mas está repetindo. E aí a gente percebe de como Deus pode redimir, de como Deus transforma o caráter. Em Hebreus 12, 10 ao 11, a gente percebe como Deus disciplina filhos para o bem, para torná-los participantes da sua santidade. E aí a história de Jacó, ela está estampada diante de nós como esse retrato de como Deus forjou Jacó ao longo do tempo, ao longo do processo e da jornada de Jacó. E eu tenho pelo menos 3 formas pelas quais Deus forjou Jacó. E Ele ainda continua forjando o meu e o seu caráter na nossa própria jornada e história. A primeira coisa que Deus faz foi trazer a Jacó circunstâncias que o confrontaram com ele mesmo. Em Labão, a gente percebe, Jacó saiu de casa, enviado pela sua mãe Rebeca, para Padã Aram, para lá encontrar o irmão de Rebeca, e lá ser abrigado por um homem chamado Labão, que seria uma espécie de agora um protetor de Jacó, e era o tio dele, irmão de Rebeca. Gente, Labão, os irmãos conhecem a história e sabem quem foi Labão. Qualquer mãe consciente que conhece o Labão não mandaria um filho para a casa de Labão. Porque o Labão não é um bom hospedeiro, Labão não é um homem justo, não é um homem íntegro. Labão é um homem interesseiro, é um homem que
tira proveito de tudo, e já tirou no momento que Rebeca foi embora. E ele faz isso quando Jacó chega lá. E é interessante que quando Jacó chega e vai lidar com seu tio, abrigado agora pelo seu tio, Jacó vai ver-se enganado pelo seu tio, manipulado pelo seu tio, vai se ver, meus irmãos, trabalhando para o seu tio sem ganhar o devido retorno. O tio combina: olha, você vai trabalhar para mim 7 anos e eu te dou a sua esposa querida, amada Raquel, é a mulher da sua juventude, eu sei que você está apaixonado por ela, então trabalha 7 anos que eu te dou, Raquel. Aí o Jacó trabalha 7 anos, no dia de receber Raquel, Labão trocou uma filha pela outra, e deu a Lia. E aí quando Jacó vem reclamar, ele diz: olha, aí você tem que trabalhar mais 7 anos. Vocês estão imaginando? Lá na frente, quando a gente vê Jacó conversando, e meio que num acerto de conta com Labão, ele diz: tu mudaste meu salário 10 vezes, e não foi reajuste, foi diminuindo. Você imagina um patrão que durante anos de trabalho ele chega e diz: olha, vou mudar o seu salário. Aí você: obrigado, ainda bem, eu estava contando com esse ajuste. Ele diz: não, vou diminuir um pouco mais. Você ganhava 1.000 até agora, e agora eu vou te dar só 700. E Labão vai por 10 vezes diminuindo o salário de Jacó. Ele vai achando todas as formas de enganar Jacó, e só não deixou Jacó sem nada, trabalhando humilhado na sua casa, porque claramente Deus coloca a mão e intervém para abençoar Jacó, porque esse é o retrato da graça de Deus na vida de Jacó, a graça de Deus que segue Jacó. E ela segue para nos dizer que o favor de Deus não está condicionado, não é necessariamente relacionado ao bom moço, ao bom homem que o senhor é, a boa mulher que a senhora é. Não, não. A graça nos segue por causa de um Deus que nos ama gratuitamente, a despeito do que fazemos e de quem somos. E esta graça persegue Jacó. E aí quando Jacó se vê enganado e explorado por tantas vezes, aquilo é como se um espelho, gente, diante do Jacó, dizendo: está vendo? Está vendo como é ruim enganar os outros? Está vendo como é ruim passar a perna nos outros? Está vendo como é ruim dar desperto e tirar proveito da ingenuidade dos outros, da boa fé dos outros? É assim que você está vivendo. Olha o espelho daquilo que você pode se tornar. Mas também Deus faz Jacó nessa história de mudança e transformação. Deus faz ele enfrentar perdas. Perdas que o quebraram por inteiro. Perdas que quebraram o seu orgulho. Ele sofre, meus irmãos, grandes baques na vida. O primeiro deles é a morte da sua esposa amada, Raquel. Ele sonhou com esta mulher, trabalhou anos por esta mulher, desejou ter filhos com esta mulher. Ela teve o filho José, que é o filho do seu coração. Ela teve o segundo filho, Benjamim. E no momento do parto desse segundo filho, ela morre. E o texto fala do quanto aquilo foi penoso para Jacó se despedir da sua esposa amada durante suas peregrinações. Ele sofre a aparente perda do seu filho amado. Aí os irmãos conhecem a história, porque o filho querido um dia sai para o campo para ver os irmãos, e os irmãos que já não suportavam mais o amor que Jacó tinha por José, e estavam consumidos por inveja e ciúme, decidem dar cabo de José. Mas na última hora chega um, interpela, não deixa, e eles decidiram vender José. E aí a história meio que conta numa via paralela, a versão que conta a realidade e a versão que o pai recebeu. Porque por um lado a gente descobre que José foi vendido para os ismaelitas, foi levado para as feiras do Egito, lá foi comprado pela casa de Potifar. A gente sabe toda essa história, mas a história que Jacó sabe é outra. Porque os irmãos pegam a túnica, rasga, levam, no caminho eles matam o animal, pegam o sangue deste animal e coloca nas vestes rasgadas de José, e chegam em casa com as vestes rasgadas, dizendo: olha,
foi o que sobrou do teu filho. Teu filho foi morto. Vocês têm noção, gente, o que é um pai enterrar um filho querido? Gente, essa não é a lei natural da vida. Filhos enterram pais porque pais já têm idade avançada, e o ciclo da vida fala isso. A velhice chega e vamos adiante. Mas não, o Jacó se vê agora consumido de dor, o luto toma o seu coração e ele diz: essa dor é tão grande que eu irei para o túmulo levando ela, eu não suportarei viver os meus últimos dias longe do meu amado filho José, e por todos os meus dias, ele diz isso no meio do luto, por todos os meus dias eu viverei a amargura e a tristeza de saber que o meu filho amado morreu e não tive sequer a oportunidade de vê-lo, de enterrá-lo, de me despedir dele. Feras do campo destruíram por completo, que só tenho nas minhas mãos suas vestes rasgadas e manchadas de sangue. Vocês têm noção do que esse homem passa? Mas Deus não nos trata só com circunstâncias que nos confrontam e nos coloca diante do espelho. Deus nos trata somente com perdas, com lutas, com sofrimentos. Deus nos trata também com encontros que marcam nossa vida, porque diferente do que nós pensamos, Ele sempre virá ao nosso encontro em algum momento, para mostrar que a despeito do que fizemos, das escolhas que tomamos, dos caminhos que escolhemos, Ele não desistiu de nós. E eu tenho essa palavra para alguém aqui esta noite: Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Talvez vivendo dias de dores, de perdas, de lutas, você se sinta no fundo do poço, dizendo: Deus não me ama mais, eu não mereço mais a atenção de Deus. Olha o que eu fiz, olha por onde eu andei, olha o que eu aprontei, olha as dores que eu causei meu pai e minha mãe. Acredite, Deus não desiste de você. Existem promessas de Deus ao teu respeito, que elas não estão expiradas. Deus as fará cumprir, e Ele é fiel para cumprir. Ele faz isso quando Ele agora decide encontrar Jacó no caminho, confrontar Jacó agora numa conversa direta e pessoal. Ele encontra primeiro Jacó indo embora da sua casa. Jacó para naquele lugar que ficou conhecido como Betel, e ele ali deita, tão cansado, coloca a cabeça numa pedra e dorme. E ali ele vê sonhos, escadas postas, uma escada ligando o céu à terra, anjos subindo e descendo. E Deus aparece ali e diz: eu sou o Deus dos teus pais, e assim como eu fui com os teus pais, eu serei contigo. Esse é o teu Deus. Ele não desistiu de você. Eu preciso que você saiba disso. Ele não desistiu da tua história. Ele se compadece de você no meio da sua dor, a despeito dos caminhos que você escolheu, inclusive caminhos que te levaram aonde você está e os fizeram você estar sofrendo o que está sofrendo. Ele encontra Jacó voltando para casa, naquele lugar que ficou conhecido como Val de Jaboque. Ali naquela luta com Jacó, o anjo diz: Jacó, eu quero ir, me solte. O Jacó: não, agora nós vamos resolver tudo aqui, é só o que falta para mim. Estou voltando em paz, rico, com meus filhos, com minha esposa, mas falta uma coisa: eu tenho uma identidade deformada que precisa ser alterada pela ação graciosa do Deus dos meus pais. E aí quando o anjo pergunta: mas o que se quer? Eu quero ser abençoado. Eu quero ser abençoado. Pois tá bom, pois como é o seu nome? Jacó. Pois tá bom, não vai ser mais enganador. O seu nome agora será Israel, porque como um príncipe tu lutaste com Deus. Meus irmãos, essa é a forma que Deus vai mudando Jacó, alterando sua vida, alterando sua história. E aí a gente percebe como Deus muitas vezes usa, meus irmãos, relacionamentos difíceis, perdas, crises, como ferramentas de forja na vida dos pais. Deus faz isso.
Às vezes um homem duro, às vezes uma mulher que não se humilha, que não se arrepende. Mas depois de tantos sofrimentos, de tantos reveses, há como que uma ação de Deus mudando um coração de pedra e transformando isto num coração de carne. Interessante que o objetivo de Deus não é apenas corrigir o comportamento, mas Ele quer moldar o coração dos seus filhos para conformá-los à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que pais que resistem a esse processo, meus irmãos, tendem a perpetuar padrões quebrados. Mas pais que se rendem a Deus, eles se tornam instrumentos de redenção da sua família. E é aqui que eu quero convidar você a essa rendição a Deus. Não se deixe tomar pelo orgulho. Tem gente orgulhosa, que diz assim: eu vou ser assim até morrer. Meu pai foi assim, meu bisavô foi assim, meu avô foi assim, e eu sou assim, meus filhos serão assim. Pare com isso. A imagem boa e perfeita que devemos nos conformar é a do Filho de Deus Jesus Cristo, o homem perfeito. Nossos pais falharam, as gerações que nos antecederam trouxeram a marca da queda com elas. O que Deus quer fazer conosco é nos moldar a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que cabe cada um de nós essa atitude de rendição e dizer: Deus, eu me rendo a Ti, eu renuncio a esse meu jeito de ser. Eu falo assim, mas não gostaria de falar. Me ajuda a mudar. Me ajuda, Senhor, para que o meu coração seja tomado de brandura, de sensibilidade, de temor a Ti. Me ajuda, Deus, para que eu consiga amar do jeito que o Senhor gostaria que eu amasse. Respeitar como o Senhor gostaria que eu respeitasse. Enxergar as pessoas como o Senhor enxerga. Rejeite os padrões pecaminosos que se perpetuam, trazendo dores à sua vida, à sua casa. E aí a gente percebe em Jacó agora esse caminho de amadurecimento, gente. Um amadurecimento que o leva agora a deixar um grande legado nos seus últimos anos. É interessante, o Evangelho não apenas perdoa pecados, mas transforma a gente por inteiro. De modo que até o fim da nossa vida a gente consegue testemunhar sobre a graça de Deus. Jacó agora é um homem já idoso, um homem maduro. Ele reconhece a soberania de Deus. Ele reconhece o poder de Deus que o trouxe até onde ele chegou. Ele está consciente, meus irmãos, de que não pode mais favorecer um filho só. Eu acho tão lindo, porque ele agora vê os filhos individualmente. Eu sou tomado de emoção quando eu leio Gênesis 49, porque o Jacó aprendeu a lição. Ele agora não abençoa um filho só. No leito de morte, na cama, ele chama José e diz: reúna todos os seus irmãos. Mas por que, papai? Porque chegou a hora da bênção. Mas a bênção não é só para um, não, a bênção é para todos. Eu não tenho bênção para um filho só. A bênção que eu tenho como pai é para todos. Tragam todos à volta da minha cama. E aí, gente, ele abençoa todos. Ele enxerga o Rubens, ele enxerga o Simeão, ele enxerga o Levi, com suas histórias, com suas falhas. Ele enxerga o Judá, ele enxerga o Naftali, ele enxerga o Dan, ele enxerga o Issacar, ele enxerga o Zebulon, ele enxerga o Benjamim, ele enxerga cada um. Ele chama pelo nome. E eu acho lindo que Jacó olha, já velhinho, cansado, e ele distingue um filho do outro, ele sabe a história de cada um, os pecados que marcaram a trajetória de cada um, e ele meio que profeticamente anuncia o futuro, o desdobramento da família de cada um. Que coisa linda! Que coisa linda é o tempo nos amadurecer, gente, de modo que a gente se torna pessoas melhores. A mansidão agora é uma marca do nosso coração. Aquele jeito, por vezes, truculento, irascivo, que afastava as pessoas, vai dando lugar a um homem que agora abraça, aproxima, ama, respeita, oferece carinho.
Tem filhos que ficam assustados do jeito dos seus pais tratar seus netos. Dizem, mas como é que pode? Papai nunca fez isso com a gente, agora está lá, abraçado com o neto, carinhoso, cantando musiquinha, feito uma criança rolando pelo chão. Gente, o tempo precisa nos tornar pessoas melhores. Os anos vão passando. Os anos vão passando e a gente vai precisando ser adoçado pela jornada. Uma consciência do Deus que nos trouxe aqui. E essa ação de Deus não é apenas nos fazer sobreviver, mas é também nos melhorar diariamente. O fim da jornada, meus irmãos, de um pai deve ser marcado por reconciliações, por bênçãos. É interessante que o versículo 28 diz que Jacó, nos últimos dias da sua vida, ele abençoa todos os filhos. E ele morre adorando a Deus junto ao seu bordão. Eu acho tão lindo isto. Oh, meu Deus. O que mais transforma a família, meus irmãos, não é a imagem de um pai perfeito. Olhe para mim aqui, por favor. O que mais transforma a família não é a imagem de um pai perfeito, mas de um pai arrependido, dependente, que decide confiar no seu Deus inteiramente. Jacó é esse homem. Eu estou chegando ao final desta palavra, os músicos já podem chegar, porque eu sempre faço isso. Sempre que eu prego mensagem no Antigo Testamento, eu trago o Evangelho para o final. E a pergunta é, como é que o Evangelho faz a gente enxergar essa história? Porque aqui, meus irmãos, Jacó aponta essa história de Jacó que nós lemos, e somos interpelados por tantas falhas, por tantos deslizes, por um retrato estampado de imperfeição, que enquanto nos apressamos para julgá-lo, logo damos um passo atrás, reconhecendo que diante do espelho, nós também falhamos como pais. Somos pais imperfeitos. Nossos filhos não têm, por vezes, o destino que sonhamos. Ensinamos, orientamos, choramos, oramos com eles, lemos a Bíblia com eles. De repente eles fazem coisas que jamais imaginamos. Jacó viu essa cena em casa. Filhos se tornarem assassinos frios, destruírem praticamente uma aldeia inteira na calada da noite, numa vingança visceral absurda. Isso acontece com pais que ensinaram, discipularam, disciplinaram, mães que choraram, que ensinaram, e por vezes vê os filhos tomando caminhos e você fica se perguntando, Deus, aonde eu falhei? Aonde eu estava? Que alguém ensinou esse menino a ser o que ele se tornou? Aonde é que eu perdi essa parte que o meu filho aprendeu a fazer isso que ele hoje está fazendo? Talvez esse seja o motivo, mãezinha, das suas lágrimas. Talvez hoje, pai, seja o motivo das suas dores, do seu coração apertado, das doenças que vão chegando, de preocupações e decepções que hoje você tem por não entender como de repente as coisas se desenrolaram desta forma. Mas quando a gente olha para Jacó e a gente tenta enxergá-lo com as lentes do Evangelho, a gente é chamado a ver que esse Jacó imperfeito, na verdade, ele aponta para a necessidade de um pai perfeito, que nós jamais teremos nesta vida e nem seremos. Nenhum de nós terá esse pai perfeito e nenhum de nós será. Porque a nossa imperfeição é esse grito na alma dizendo, tem que ter um pai em algum lugar que não faz isso que eu faço, que não faz isso que o meu fez. E eu tenho para hoje e para este culto uma boa notícia, este pai existe. Essa é a boa notícia do Evangelho. Porque assim como Jacó, todos os pais falham, e falham por causa do pecado que herdamos. Mas o Evangelho chega para anunciar que acima de nós há um Deus que é Pai perfeito. É o Pai que não favorece injustamente, que não erra no cuidado, que foi capaz de enviar o seu Filho amado para restaurar o que foi quebrado. E o Evangelho, ele não só nos apresenta o Pai perfeito, mas ele apresenta o Filho perfeito.
Porque se por um lado a gente cheio de justiça própria, está reclamando o pai que foi negado a gente, as rejeições que sofremos, os abandonos, as marcas de imperfeições do nosso pai, por outro lado nos esquecemos que nós ocupamos também a cadeira de filhos imperfeitos, por muitas vezes filhos ingratos, desconhecedores do amor e do trabalho e do labor dos pais. Quantos filhos hoje não foram dignos de uma ligação, de uma mensagem? Às vezes tomado de mágoa, olha no celular e diz, eu até que poderia ligar, mas eu estou lembrando do que ele fez eu passar. Vale a pena ser corroído por este sentimento hoje? Esta é a pergunta que eu faço. Porque se temos na humanidade a imagem do pai imperfeito, temos também nós a imagem do filho imperfeito, das filhas imperfeitas. É por isso que o Evangelho, ele chega tanto para nos apresentar o pai perfeito, como o filho perfeito. Porque se de um lado há um pai justo, que não favorece ninguém, e que não tem filhinho mimado e preferido, do outro lado tem um filho querido, que agrada em tudo esse pai. Deus é o pai perfeito e Jesus é o filho perfeito. O filho perfeito que nunca se rebela contra o pai. O filho perfeito que sempre agradou o pai. E ele veio não apenas para nos dar exemplo, mas também para levar sobre si a culpa dos nossos pecados familiares, inclusive os pecados que cometemos na paternidade como pais, as falhas que cometemos como pais. Meus irmãos, no Evangelho, pais, escutem isso. Quando eu digo pais, eu sei que é o dia dos pais, mas as mães também recebam essas palavras. Pais podem ser libertos das repetições dos padrões de pecados. Você pode ser liberto em Cristo. Você pode receber poder para amar como Deus ama. Você pode, assim como Jacó, deixar um legado que a morte não apagará, porque este legado estará enraizado em Cristo, no Cristo que você ama e serve. E eu quero terminar esta palavra fazendo você perceber que Jacó começou como um homem moldado pelo pecado e por um lado dividido, mas Deus o conduziu ao amadurecimento, à reconciliação, e o fez deixar um grande legado de fé. O mesmo Deus que moldou Jacó, Ele quer moldar pais e mães hoje aqui neste culto. Não para que você seja um pai perfeito aos olhos dos homens, mas para que você seja um instrumento de redenção para a sua casa, para os seus filhos e para a sua família. Fiquemos de pé nesta hora em nome de Jesus. Quantos ouviram a palavra de Deus ao seu coração nesta noite? E eu quero fazer um convite a você nesta hora. Se tem alguém aqui que ouve esta palavra e gostaria de uma oração pela sua vida, pela sua casa, talvez se sinta desafiado por lutas que você não tem conseguido lidar com elas no contexto da sua família, como pai, como mãe, como filhos. Talvez como filhos você carrega marcas de dor, de mágoa, que você não consegue se livrar disso e precisa urgentemente da ação redentora de Deus para que você viva uma história nova e uma vida nova. Eu desafio você a sair do lugar que você está agora e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua história. Venha em nome de Jesus, venha. Saia da onde você está e venha. Talvez você já se pegou pensando sobre a sua vida. E você se viu cheio de mágoa dos seus pais. E o que eu tenho a dizer é que você não se dá conta o quanto isso te faz mal até hoje. O quanto isso reflete na forma que você se relaciona, como isso se reflete na forma que você trata os outros, na forma em que você
desenvolve sua autoimagem. E Deus quer tratar com você. Gente, eu estou falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui. Ele quer redimir você. Ele quer redimir você dessas dores que de maneira imperceptível tem causado muito mal a você, tem feito você uma pessoa desconfiada de tudo, de todos, e você vive olhando atentamente para todos que se aproximam como se fosse o próximo que vai enganar você, que vai abandonar você, que vai te rejeitar. Talvez você, jovem, tenha muita dificuldade de construir um lar e não tenha ousado até hoje um relacionamento, um casamento, porque olha na figura do homem a imagem do pai que abusou, que te fez sofrer, que te causou dor sua mãe, e você olha como se essa fosse a vida que você está sentenciado a viver caso case e tenha uma família. Eu tenho uma palavra de Deus para você, e esta palavra te diz: este ciclo terminou. Deus está escrevendo uma nova história para ti. Deus está escrevendo uma nova rota para você trilhar. Saia da onde você está e venha. Venha aqui em nome de Jesus, venha. Venha. Deus está falando com pessoas. Venha. Talvez seu lar se despedaçou de um jeito que você hoje está vendo só os pedaços para todo lado. E você se pega de madrugada dizendo: Deus, eu não consigo consertar isso mais. É um cristal que se despedaçou. Eu te chamo para conhecer um oleiro capaz de refazer tudo novamente. Ele não desperdiça nada, porque tudo que está pelo chão e que parece sem nenhum valor, o oleiro santo é capaz de tomar pelas mãos e construir uma história nova. Venha em nome de Jesus. Deus está falando com pessoas. Deus disse para mim hoje à tarde que hoje à noite Ele restauraria famílias neste culto. Pessoas neste culto seriam saradas. E esta palavra chega ao teu coração, te convidando para tomar posse disso, da cura que Deus está promovendo nesta casa. Há um dia novo. Feche os seus olhos. Deus te diz agora: eis que farei novas todas as coisas. Dos teus pecados não me lembrarei mais. Não importa como tenha sido, o que tenha sido, eu te purifico, eu te perdoo, eu te justifico, eu te restauro, eu te acolho, te dou um lugar de filho na minha casa. Adore o Senhor agora. Adore o Senhor nesta hora. Adore o Senhor nesta hora. Oremos, meus irmãos, em nome de Jesus. Oremos em nome de Jesus. Temos alguém aqui aceitando Jesus? Se temos, por favor, levante a mão. Temos alguém se reconciliando? Levante a mão. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Glória a Deus. Levante sua mão. Seu pai está aqui neste culto. Você consegue chegar até onde ele está? Se você conseguir, chega perto dele. Eu sei que alguns dos nossos filhos estão na salinha, então eles daqui a pouco vão cantar para homenageá-los. Mas se você pode estar perto do seu filho, se você está perto da sua esposa, chegue pertinho mais pertinho dela. Chega pertinho da sua família. Você está perto da sua mãe, chega pertinho. Toca no ombro dela, abraça, abençoe sua mãe nesta casa, abençoe sua esposa. Diga para ela:
Bendito seja nossa casa. Bendita seja nossa casa. Bendito seja o lar que temos. Bendita seja nossa família. Não importa o que veio até hoje. Não importa o que aconteceu até agora. Não importa, não importa. Não importa, abençoe. Pai, esses lábios é para abençoar. Mãezinha, esses lábios é para proferir bênção. É para proferir bênção sobre a tua casa. Deus santo, Deus bendito. Aqui estamos nós, alguns dos teus filhos, Senhor, marcados por famílias e por vidas familiares. Deus, cheia de lutas, traumas, dores. Mas o Senhor está aqui para se apresentar como um Pai bom e perfeito. E para nos dizer que em Ti, Deus, nós temos um abraço, nós temos um lar, nós temos uma atenção, nós temos um perdão, nós temos o cuidado, nós temos a proteção, nós temos a direção. Tu és Pai que se importa, Deus. Tu vê os teus filhos, tu percebes os teus filhos. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui à frente agora. Eu estendo as minhas mãos sobre esses que estão se reconciliando. Perdoa-lhes. Acolha o Senhor como teus filhos, a tua igreja. Eu abençoo o teu povo no teu nome, Senhor, para que tenhamos famílias abençoadas, para que sejamos pais abençoadores dos nossos filhos. Eu oro a Ti esta noite. Eu te louvo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Quantos podem adorar Jesus? Levante sua mão, diga glória a Jesus. Quantos podem aplaudir o nome de Jesus? Uma casa de bênção. Aleluia! Cante. Cante! Minha casa será Um pedaço do céu. Você pode cantar como adoração, mas como oração também. Abençoa nosso lar, Senhor, Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. minha casa será reconhecida. Canta, igreja. Minha casa será reconhecida Como lugar de milagres, como um lugar de milagres e oração, onde Ele tem prazer de estar, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor. Faça sua oração agora nesse hino. Aleluia! Faça do meu lar, Senhor, um lugar de alegria. faça do meu coração, Senhor, Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. aleluia. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Glória a Deus. Meus irmãos, podemos adorar o Senhor. Sentem-se todos, por favor. Peço que os irmãos aqui à frente voltem para os seus assentos.
Eu peço mais 5 minutinhos, nós estaremos encerrando o culto muito em breve. Nós vamos, nesse momento, assistir uma linda apresentação das nossas criancinhas. Eu peço que elas já subam aqui, todas elas. Nossos irmãos irão tirar aqui o púlpito, mesa. E eles vão subir agora para um momento de homenagem aos seus pais. Todas as nossas crianças. Fiquemos todos atentos, meus irmãos, para as nossas criancinhas nesta hora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ficamos de pé, meus irmãos, todos, em nome de Jesus. Vamos parabenizar nossos pais, gente. Todo mundo aqui, muito alegre, em alto e bom som. Digamos todos no 3, tá? Feliz Dia dos Pais.
e também para nossos irmãos que estão acompanhando o culto ouvir. E acho que as crianças também podem participar desse momento, tá? No 3, Feliz Dia dos Pais, tá bom? Combinado. 1, 2, 3. Feliz Dia dos Pais. Aplauda ao Senhor pelos nossos pais. Deus abençoe. Deus abençoe cada papai. Que Deus abençoe suas famílias em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos orar agora para encerrar o nosso culto. Temos pedidos de oração. Vamos orar pelo irmão Felipe, está aniversariando. Esse Felipe é o guitarrista aqui. Glória a Jesus, irmão Felipe. Vem aqui, meu amigo. Também a irmã Ana Paula Salles está aniversariando. Vem aqui, irmão Herbert. Irmão Silas também vem. Irmão Genésio, irmã Serlândia, aniversário de casamento. Irmã Cícera pede oração. Irmão Emanuel Salomão está enfermo. Irmão Zenóbio também enfermo na UTI. Vamos orar, meus irmãos, por todos esses irmãos, todos eles. E aí as criancinhas já vão saindo aqui, né, tia Marlene? Pronto. Vamos lá, gente, seguindo aqui na filinha, todo mundo. Pode ir, viu? Deus abençoe. Amém. Ajude aqui, Josenias, a fila. Seguir o fluxo, em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Deus abençoe nossas criancinhas. Em nome de Jesus. Estão aqui todos os irmãos. Irmão Silas, Deus te abençoe, meu querido. Os aniversariantes todos estão aqui. Os irmãos que estão aniversariando. Oremos também por aqueles que estão enfermos. Meus irmãos, vamos parabenizar os nossos irmãos aniversariantes, como sempre fazemos. Por favor, levante suas mãos. Toda a igreja diga: Feliz aniversário. Feliz aniversário. Que Deus os abençoe. Deus abençoe, meus irmãos, cada um de vocês. Nós vamos orar por vocês, vamos orar encerrando este culto nesta noite em nome de Jesus. Altíssimo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por esta noite. Nós estamos cheios de gratidão, de louvor, Senhor, porque o Senhor está conosco e tem falado conosco nos louvores, na Tua palavra. E nesta hora, Senhor, muito especialmente, nós queremos te agradecer pelos nossos papais. Foram homenageados pelas crianças da igreja, e nós oramos por eles, Pai, para que o Senhor os dê saúde, vida longa, que o Senhor abençoe suas famílias. Oramos agora pelos nossos irmãos aniversariantes, eles vêm aqui à frente, receber oração, porque sabem que a bênção que precisam vem das Tuas mãos. E nós pedimos que o Senhor os dê vida longa, Pai, saúde, realizações do Senhor para cada um dos nossos irmãos. Eu oro pelos enfermos, Pai, que foram citados aqui, que as Tuas mãos se estendam para curar os Teus filhos. Ah, Deus, restaurar a sua saúde. Tu és poderoso para levar milagres a esses irmãos nesse momento. Nós oramos por nós, Senhor, por esta semana que inicia. Abençoe nossas casas, nossas famílias. Nos protejas de todos os males. Eu oro pela Tua igreja que se despede agora. Os leve em paz e segurança para as suas casas. Peço essas bênçãos e te agradeço no nome santo de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e infinito amor do Pai, que a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo seja sobre a igreja de Jesus, hoje, para sempre, e toda a igreja com muita alegria diga amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus.